Muito bem, então. Bom dia a todos. Que a paz e a graça de Cristo esteja com todos vocês, com todos nós. Estamos, então, iniciando aqui mais um estudo do Santuário, hoje falando diretamente de Estrasburgo, na França. Sábado que vem já vamos estar no nosso Caliente Brasil, que aqui está muito caliente, muito frio, muito frio. Já começou o outono aqui e realmente já está bastante frio aqui, mas tá um frio gostoso, está um frio suportável, né? Tá um frio suportável aqui com a gente. Então, para a gente continuar o nosso estudo, nós paramos, nós paramos na aula passada e agora vamos continuar aqui o altar de incenso. O que o altar de incenso ele representa para nós hoje, né? O que ele tem a ver conosco hoje? Para mim, o altar de incenso é um aspecto muito importante para uma vida espiritual vitoriosa. Qualquer pessoa, eu, você ou qualquer um que queira ter uma vida espiritual vitoriosa, vai ter que entender, vai preciso entender e compreender o papel e o fundamento do altar de incenso. O altar de incenso, que era o altar de ouro, eu lembro sempre, que o altar que estava no pátio era o altar de bronze. Guardem isso, né? O altar de bronze. Vocês já aprenderam que o bronze representa a humanidade de Cristo reforçada, né? A reforçada. Então, pela sua impecaminosidade, ele nunca pecou, né? Então é uma humanidade reforçada. Já o altar de ouro, o ouro representa a fé, o amor e a divindade. Então esse altar de ouro, ele tinha apenas um uso. Qual era o uso dele? Isso é importante. A gente entender a função, a razão pela qual o altar de ouro existia. O altar de ouro existia como uma base, ele servia de base. Entende isso? Isso é importante a gente inculcar isso, né? Colocar na cabeça, colocar na cuca. Ele era uma base, que servia de base para a queima do incenso. Então, todas as vezes, né, que as lâmpadas do candelabro tinham, porque os sacerdotes cortavam os pavios, né? E esses pavios, se vocês se lembram, eram feitos das roupas usadas dos sacerdotes, aqueles calções de linho fino, branco, então representando no caso a justiça de Cristo também. Então, toda vez que os pavios eram cortados, ao amanhecer, de manhã eles eram cortados, e ao anoitecer eles eram acesos, né? Ou acesos durante a noite ou ao anoitecer, o incensário de ouro, que é um incensário também de ouro, com incenso dentro, cheio com brasas retiradas da onde? Do altar de sacrifício. Então é importante entender isso. A brasa que estava no incensário vinha do altar de sacrifício, ok? Essas brasas, elas eram então colocadas no altar de ouro. Então, só para entender a sequência, havia um incensário de ouro, então o sacerdote ia lá fora, pegava as brasas do altar de sacrifício, esse detalhe é muito importante. Lembre que o fogo gerador, o fogo que começou, o primeiro fogo que acendeu o altar lá no deserto, era o fogo vindo diretamente do Senhor. Tanto que quando o povo de Israel viajava pelo deserto, o que eles faziam? Eles pegavam aquele fogo, assim como os índios fazem, né? Ou quando você, por exemplo, está numa missão na floresta e você tem uma, uma fogueira acesa, o que você faz se você tem que deslocar de um lugar para o outro? Você pega uma brasa, um fogo, ou você pega uma brasa bem viva, coloca dentro de um recipiente, né? E você mantém aquela brasa acesa, para que quando você chegar num outro lugar, você já tenha fogo já, sem precisar de ficar ali, né? Com algum instrumento tentando produzir fogo, ou com pedra, ou com pau, sendo, né, o chicote ali serrando até você formar uma brasa, gerar um fogo, aquela coisa que a gente aprendeu lá na época de desbravador. Então, era a mesma coisa. O santuário movia de lugar, era pega uma brasa lá do altar vivo, né, do altar de sacrifício, e essa brasa era levada não só para colocar fogo novamente no altar de sacrifício, como também utilizar para poder colocar, então, essa brasa no altar de incenso.
Então, é importante entender isso. Então, o incensário vinha com essa brasa, né, que era retirada do altar de sacrifício, e essas brasas, então, eram colocadas no altar de ouro. Assim que as brasas eram colocadas sobre o altar santo, sobre esse altar de ouro, aí o que, que eles faziam? Eles espalhavam incenso sobre essas brasas, e aí essa fumaça do incenso começava a subir, começava a exalar. E era um incenso perfumado. Esse incenso, então, subia como perfume. Então, é sempre importante salientar que a centelha, para acender o incenso, ela brotou do altar sagrado, que era o altar de bronze. Isso você pode ver em Êxodo 30, verso 9, e também você pode comparar isso com Apocalipse 8, versículo 5. Então, você pega, é a brasa, isso é importante. O que que forma o elo entre o altar de incenso e o altar de sacrifício? O que forma o elo é exatamente o quê? As brasas. As brasas do altar é que formam esse elo. Essas brasas, elas brilham, e isso é a verdade. Então, se você pensar bem o que que isso quer dizer, isso quer dizer que o Calvário é o único alicerce para uma intercessão eficiente. E somente ele, somente o Calvário, ele pode alimentar o fervor de uma pessoa na oração. Marque muito bem isso. Somente o altar da vítima pode acender o altar da oração. Olha que interessante isso. Eu já falei sobre isso algumas vezes. Quando a gente estudou sobre o candelabro, o que que eu falei lá? O azeite não produz fogo, o pavio não produz fogo, lâmpada não produz fogo, altar de incenso não gera fogo. O fogo vem do altar de sacrifício. E isso é importante. E o altar de sacrifício representa a cruz. É por isso que nós temos que exaltar, elevar, dar relevância à cruz, o que ali foi feito, a obra de Cristo, a obra de Cristo, o sacrifício de Cristo, a graça de Cristo, é que faz aquecer, tanto faz acender tanto a centelha que está no, tanto o fogo que precisa estar no candelabro, quanto o fogo que está no altar de incenso. Agora, a história na Bíblia ela deixa claro que alguns sacerdotes bêbados, quem lembra disso, né? Em Levítico 10, 1, 2, 8 a 11, né, fala disso. Nadab e Abiú, né, dois sacerdotes bêbados, príncipes rebeldes, lá no caso de Coré, Datã e Abirã, eles trouxeram fogo estranho. Isso está em Números 16, 18, 35, para este lugar santo. O resultado, qual foi? A morte de todos eles. Portanto, por quê? Porque só a cruz pode ser e é o fundamento da intercessão. É por isso que nós temos essa concepção de que é, tudo o que acontecia no santuário era uma sombra. Era uma sombra. Só que agora eu pergunto: o que que acabou? Acabou a sombra, mas não o original. É importante a gente entender isso. O original continua. Quando Paulo diz que a lei que foi abolida em a lei que constava de ordenanças, ele estava falando o quê? Ele estava falando de uma sombra. A sombra acabou, mas o original continua, tanto que a intercessão de Cristo não finaliza na cruz, né? A cruz garante a intercessão. A cruz ela dá vida à intercessão. Então, a cruz é o centro, mas o centro gira em torno dele algumas coisas. Então, ou seja, há uma continuidade. Após a morte do Cordeiro, há uma obra que precisa ser feita no altar, desculpa, no santuário. E é isso que Cristo está fazendo agora. E é por isso que nós precisamos compreender profundamente essa questão do santuário. Agora, quando o incenso, que era feito de especiarias específicas, e nós vamos falar disso aqui hoje, elas eram espalhadas sobre as brasas, sabe o que acontecia?
gerava um perfume, e esse perfume, ele não ficava apenas dentro do santuário. Olha que interessante. Não ficava apenas dentro do santuário. Esse perfume era sentido no acampamento. Aquele cheiro espalhava por todo o acampamento. O que que isso representa para nós hoje? Isso quer dizer que a influência da oração, ela alcança muito, muito além dos muros da igreja de Cristo. Ela toca o céu, abençoa almas desconhecidas, até do próprio intercessor. Por isso que quando a Bíblia diz orai pelas autoridades, orai pelos enfermos, orai pelos presos, orai pelos que estão sofrendo, orai, orai sem cessar. Porque Paulo, e a Bíblia está dizendo, Paulo quando fala orai sem cessar, ele fala assim, ele tá com essa visão na cabeça. Eu tenho dúvida disso. Ele está pensando assim, é isso, o perfume do incenso, ele extrapolava as paredes do tabernáculo. Ele atingia pessoas distantes. E é interessante, eu estou me lembrando disso aqui agora. Isso aqui não estava na minha fala de hoje, mas é interessante que parece que foi feita uma experiência, depois vocês podem até pesquisar isso, do efeito da oração em pessoas em hospitais. Que um grupo de pessoas começou a orar por pessoas em hospitais e eles perceberam que essas pessoas melhoraram. É a prova. Então, o próprio santuário já dizia isso, né? O próprio santuário dizia: pode orar, porque o seu perfume vai se espalhar além do muro. Entende isso? Então, você pode orar para o seu filho que está distante, por mim que estou aqui, eu por vocês que estão aí no Brasil, e a oração vai fazer seu efeito a 8, 10 mil quilômetros de distância. É a coisa mais poderosa, a ferramenta mais extraordinária, mais poderosa que nós temos. Agora, uma das razões, a gente voltando a falar da questão de Nadab e Abiú, né, que tentaram extinguir esse incenso. Aliás, a própria Bíblia diz, né, não extingais o espírito, né? Uma das razões, eu acho que a falta de oração extingue o espírito. Então, uma das razões porque o incenso não podia ser extinguido é o seguinte: pensa comigo, vamos pensar juntos, porque aqui a gente está para medir o santuário e medir em detalhes. Se, e é fato, de que o incenso que brotava do produto em contato com a brasa, pensa nisso, gente. O que que produzia o incenso? O que produzia o incenso era o contato dos elementos com a brasa. Isso gerava o incenso. O incenso, portanto, é o resultado de quando a oração encontra a cruz, o fogo da cruz, não tem como não gerar perfume. E aí eu disse que esse perfume do incenso, ele extrapolava o santuário e chegava até o próprio acampamento. Porém, se ele chegava ao acampamento, isso significa que o incenso chegava no altar de sacrifício, que o incenso chegava no candelabro, que o incenso chegava nos pães da proposição, que o incenso chegava até na Shekinah. Em outras palavras, todos os ministérios, todos os ministérios do santuário e no pátio eram cobertos. O perfume abrangia todos esses ministérios. O que significa isso? Que nenhum ministério sobrevive sem o perfume do incenso da oração. E olha, na nossa igreja, nossa denominação adventista, nós temos vários ministérios. Vamos pensar em alguns? Ministério do diaconato, Ministério do ancianato, Ministério das crianças, dos jovens, dos adolescentes, dos adultos, escola sabatina como um todo, né? Nós temos o Ministério Lar e Família, nós temos o Ministério de Mordomia, nós temos o Ministério da Mulher, nós temos ministérios e mais ministérios, vários deles, Ministério dos Jovens, né? Tra o trabalho pessoal do missionário, antigamente era o trabalho missionário, hoje eu esqueci como é que é o nome,
tem outro nome, o Ministério Pessoal, o Ministério Pessoal e tantos outros ministérios. Se esses ministérios não forem, não forem fruto e não tiver muita oração nesses ministérios, eles serão infrutíferos. Então, às vezes eu fico pensando, né? Olhando para isso aqui agora, eu me pergunto, será que não está faltando, será que não está faltando oração, intercessão pelos nossos ministérios na igreja? Será que se nós reuníssemos, orássemos mais uns pelos outros e orássemos pelos... Senhor, nós queremos pedir que o Senhor abençoe o ministério das crianças, que o Senhor abençoe o ministério dos jovens, o ministério dos ancianatos. Se a gente começasse a mencionar o pastorado, se a igreja toda passasse a orar pelos ministérios, eu acho que às vezes nós criticamos demais os ministérios e nós oramos de menos pelos ministérios. Talvez nós estejamos precisando entender que o perfume do ministério precisa, ou melhor, o perfume da oração precisa atingir esses ministérios da igreja como um todo. Então, aqui fica uma dica. Ao invés de nós, então, criticarmos os ministérios, que nós, então, alcancemos esses ministérios com o perfume das nossas orações. Agora, um detalhe é importante colocar aqui. Quem é que podia chegar a esse altar e ali então interceder? Só sacerdotes consagrados, eles poderiam ministrar nesse altar. O que isso quer dizer para nós? Isso quer dizer o seguinte: nós não somos sacerdotes. A Bíblia não fala que nós agora somos escolhidos para sermos sacerdotes. Então, cada sacerdote santo ungido pelo Espírito é feito sacerdote. E cada um de nós podemos chegar corajosamente. Por isso que até o Muniz falou isso na aula passada, né? Que a gente pode chegar corajosamente, sem medo, ao trono de Deus por meio de uma oração pessoal. Agora, a gente precisa lembrar de uma coisa. A Bíblia, ela traz exemplos e esses exemplos são ali para nós uma referência. A gente olhar para eles e falar assim: opa, se isso está ali, eu preciso tomar cuidado em relação a isso. Vamos lembrar de uma pessoa chamada Uzias. O que Uzias fez? Uzias, de forma arrogante, ele usou o próprio incenso, o rei Uzias, lembram disso? E ele foi imediatamente atingido pela lepra. Então, o salmista, ele nos adverte. Ele diz assim: olha, se eu atender a iniquidade no meu coração, o Senhor não me ouvirá. Ou seja, o que faz um sacerdote do Senhor atualmente não ter a sua oração atendida? É quando eu e você atendemos, ou seja, quando nós mantemos, damos guarida à iniquidade no nosso coração. Sabe o que é isso? É quando você se recusa a reconhecer seus erros. É quando você é arrogante, é orgulhoso. É quando você recebe uma reprimenda, uma orientação. E ao invés de você parar e pensar assim: poxa vida, de repente essa pessoa tem razão. De repente essa pessoa está certa. De repente essa pessoa está vendo uma coisa em mim que eu não estou vendo. E ao invés de eu refletir, reflexionar e levar essa questão a Deus, eu reajo, falo: não, não é bem assim, vai cuidar da sua vida, coisa parecida, e a pessoa se mantém resistente no seu erro. Isso é atender a iniquidade no coração. Então, o Senhor não pode ouvir uma pessoa dessa. Uma pessoa que repete o mesmo pecado, o mesmo pecado, o mesmo pecado, e não abandona. Como é que Deus vai ouvir essa pessoa? Então, o privilégio de estar no altar de incenso, porque é um privilégio, é de quem? É só daqueles que nasceram de novo na família do Senhor, na família de Cristo. Então, cada sacerdote do Evangelho também pode chegar ao altar de intercessão do céu, apenas quando autorizado pela chama purificadora do Calvário, que é purificado pelo sangue do Cordeiro, que ali moribundo foi colocado como vítima. Então, existe sim uma receita para se aproximar desse altar de oração. É ter um incensário. Guardem isso. Como é que você vai chegar no altar sem um incensário nas mãos? É ter um incensário feito de ouro puro,
que representa o quê? Que representa a fé e o amor em uma das mãos. Então, como é que você e eu podemos chegar ao altar? De uma das mãos, o incensário de ouro, que representa a fé e representa o amor. E na outra, um punhado de incenso, que são o quê? Os méritos e intercessão de Cristo. Então, com essa receita em mente, que está registrada ali nos pergaminhos da palavra de Deus, aí sim, com amor e com a fé em uma mão, e os méritos de Cristo na outra, você pode, com confiança, elevar as suas orações até o trono de Deus e tenha a certeza de que você será ouvido e de que você será ouvida. Agora, você deve estar perguntando neste momento, qual é o significado do incenso? Ele é explicado nas Escrituras. O salmista diz que a minha oração seja dirigida a ti como incenso. Davi escreveu isso. Essa fragrância do incenso muitas vezes envolve lágrimas, gemidos e nossos anseios mais profundos. Quando essas coisas vêm do nosso coração, a nossa oração se eleva a Deus como uma chama crescente. Quando Cristo implora, o poder do seu nome maravilhoso torna, é Ele, é, o, é a intercessão de Cristo que torna as nossas orações supremas. O Espírito Santo nos dá exatamente essa percepção, porque ele fala assim: Cristo é a fragrância. O santo incenso é que torna, qual incenso? O de Cristo, que torna aceitável as nossas petições. Então, você precisa ter essa certeza. E com essa certeza, você pode levar seu coração e sua voz para onde? Para onde o seu mediador está diante do Pai. E ali você pode apresentar suas orações, e aí elas vão ser misturadas com o seu próprio mérito e justiça imaculada, o seu de Cristo, tá? Como um incenso perfumado. Quem diz isso? Ellen White. Mesmo que suas palavras sejam como a de um gago, você pode ser gaguejando até. Sabe o que Cristo vai fazer? Ele vai pegar essa petição gaguejante, torta, ele vai ajustá-la. E ele vai apresentar essa fala desajeitada, gaguejante. Só que para o Pai, ela chega bela, ela chega perfumada, porque Cristo pega as tuas dores, as tuas angústias e as traduz. Por que que ele pode traduzir? Porque ele é igual a você, ele é igual a mim. Quando Cristo ouve a nossa oração, ele não ouve apenas a palavra, ele não ouve apenas o sentido, ele não ouve apenas o significado daquele som que vem em inglês, em japonês, em coreano, em árabe, em alemão, em francês, ou seja lá que língua for. Ele pega essa língua e ele entra, porque Cristo é extremamente empático, ele se coloca no seu lugar. E como homem, ele sabe o que você está sentindo, o tamanho daquele sofrimento, o tamanho daquela angústia, o tamanho daquele peso. Ele sabe o peso, porque diz Isaías que ele tomou sobre si as nossas dores. O que significa isso? Significa que ele compreende, não do ponto de vista da compreensão lógica, racional. Eu compreendo. Muitas vezes, quando a gente fala assim, eu compreendo a sua dor, o que você está dizendo isso? Eu entendi o que ela significa para você. Cristo vai além disso. Ele, quando diz eu compreendo a sua dor, ele está vivendo a mesma dor que você. Entende isso? É empatia plena. Quando você diz, Senhor, isso eu estou agoniado, isso está me preocupando, aí ele ocupa o seu lugar, como se fosse você. E ele vive a situação como se fosse você. E ele sabe, eu sei o que ele está passando. E é esse saber o que você está passando que ele
exprime de maneira em gemidos diante do Pai. Então, quando você geme aqui, ele geme lá. Quando você chora aqui, ele chora lá. Essa é a intercessão de Cristo. É por isso que ele apresenta a sua vida, a sua petição, com um incenso perfeito. Agora, você também pode estar fazendo uma outra pergunta. Esse material era feito do quê? O material, o Senhor mesmo apresenta, sabe? O incenso era feito a partir de alguns produtos: estacte, ônica e gálbano. E com esses ingredientes se faça um puro incenso e faça um perfume salgado, puro e santo. Isso está em Êxodo 30, 34 a 36, falando desses nomes. Os nomes estão ali. São 5 ingredientes: estacte, ônica, gálbano, perfume e sal. Esses 5 ingredientes revelam também qualidades do nosso Salvador. E a gente precisa investigar bem esses nomes, hebraicos e gregos, que muitas vezes, né, como eles foram traduzidos. O estacte, transliterado da Septuaginta, copiado por Jerome, ele entrou na nossa Bíblia. E essa palavra é a tradução do hebraico nataf, que significa, sabe o quê? Uma gota. Tal como está escrito lá em Jó 36, 27. Para quem mora na Amazônia, né, eu já morou na Amazônia, Muniz é indígena, né? Muniz, a mãe dele era indígena mesmo. Então, lá tem seringueira. Então, o que que eles fazem? Fazem um corte na casca e essa seringueira vai brotando dali aquele látex que depois vai virar borracha. A mesma maneira era feita com o stacte. Então, fazia-se uma incisão na casca de uma árvore chamada Balsamodendron mirra. E a lenta saída desse líquido, ele via tipo uma goma de estoraque, semelhante mirra, que produzia essa gota, ou estacte, ou estoracte, como é chamado também. O estacte, então, ou estoraque, ele produzia um forte perfume amargo e apimentado quando ele era queimado sozinho. A ônica, por sua vez, então isso se fazia com o estoraque ou estacte. Agora, a ônica, não. A ônica, também transliterada da Septuaginta, e significa unha ou garra, e era obtido da casca de um molusco. Então, quando a tampa que sela a abertura dessa concha, desse molusco, que está em vários tipos de criaturas marinhas, ela é queimada, ela exala um forte odor que não é muito agradável. Então, mas ele prolonga, entende? Não é agradável o odor, mas ele prolonga a fragrância das especiarias quando ele é misturado. Então, a queima da ônica gerava, então, um produto volátil, né? Volátil se espalha pelo ar, tipo uma fumaça, e ele vai carregando consigo vários odores do incenso aí através da atmosfera. Por isso que muitas vezes ele é usado, né, como base de perfumes. Tomar uma aguinha aqui que a garganta está seca. O gálbano, por sua vez, então já falamos do estoraque, ou do estacte, já falamos da. Então, o estoraque vinha dessa, dessa planta chamada Balsamodendron mirra, já a ônica vinha da casca de molusco, já o gálbano é uma transliteração do hebraico shelbenar, ou do grego shalbani. Era uma resina amarelada, de um sabor bem forte, e ocre, que as pessoas acreditavam que era obtida pela incisão de um arbusto férula que cresce na Síria, Arábia e Etiópia. Então, quando você seca esse ingrediente, no caso aqui o gálbano, esmaga e queima, ele produz também um odor forte e picante. E o objetivo desse ingrediente é acrescentar uma qualidade estimulante e excitante aos demais perfumes com os quais ele era misturado. Então, quando queimado,
produzia uma fragrância forte, agradável, e ele tinha um efeito de penetrar e cobrir, olha a palavra cobrir aqui, todos os odores desagradáveis. Porque haviam odores agradáveis no santuário. Sangue, por exemplo, espalhado nas cortinas, as pontas dos altares, e sangue tem célula morta ali. E essa sangue ia gerando um odor. Então, esse era um perfume que cobria esse odor, né? O perfume que cobre o odor fétido do pecado, né? Então, esses ingredientes, eles eram primeiramente eles eram preparados de maneira separada. Então, depois cuidadosamente pesados e depois misturados em proporções perfeitas. Então, eles eram preparados separadamente, pesados cuidadosamente e misturados em proporções perfeitas. Por quê? Porque eles precisavam ser puros e santos para poder representar essas características de Cristo. E aí, por fim, o que era misturado? O sal, que era exigido em todas as oferendas apresentadas no santuário. Ele era finalmente adicionado a essa massa de perfume, e assim os ingredientes estavam prontos, completos, na argamassa do perfumista. Então vamos falar agora das 5 substâncias como guia para entender algo da química da oração. Tem muita coisa que a gente pode aprender sobre a oração aqui nesses ingredientes. O stact era uma especiaria forte, estimulante, de sabor amargo. E eu pergunto, qual é a parte da oração que é amarga? Não seria a confissão? Confessar um pecado? Então, por meio do ministério da convicção do Espírito, nossos pecados começam a nos angustiar. A culpa, então, vem e apunhala a nossa consciência. E aí a gente vai caminhando cansadamente para o julgamento e a gente percebe que a gente está vestido com um trapo de imundície. Estamos perdidos e sem esperança. O que a gente pode fazer? Nós gememos. Então, a voz do Senhor, dirigida a nós, nesse curso da ação, apela a nossa alma. Confesse o seu pecado. Então, por meio de um reconhecimento honesto, o nosso eu pula dentro de nós, a gente fica gritando ali, eu não quero, não é isso não. E às vezes amargo, às vezes nossos pecados são expostos, jogados na rua da vida, para que todo mundo veja. Então, assim, por meio de um reconhecimento honesto, às vezes amargo, de nossos pecados específicos, confessamos a Deus. Muitas vezes nós temos que restituir coisas, nós temos que falar com alguém, nós temos que reconciliar com alguém, nos humilhar diante do alguém. Essa tarefa é desagradável, essa tarefa acaba com o nosso ego. Então foi para ensinar essa lição que o stact agridoce foi primeiro colocado no almofariz pelo perfumista. Tanto as resinas quanto os óleos usados precisavam de um veículo para transmitir suas fragrâncias até as narinas. Então, os fabricantes de perfumes sabem disso. E eles procuram esses veículos para misturar as fragrâncias, as fragrâncias. E qual veículo foi esse no caso do santuário? A ônica. A ônica é esse veículo. Esse extrato de marisco, ele tem o efeito de intensificar e prolongar o buquê do cheiro com o qual ele é composto. Aí a pergunta é: que parte da oração leva o seu pedido até os portões da glória? Esse ingrediente chama-se gratidão a Jesus por todos os seus benefícios com os quais desfrutamos. É o que ele fez por nós ontem, está pronto a fazer por nós hoje, amanhã, que deve inspirar hinos em nossos lábios e nos impelir a exaltar a sua bondade. Quando provado e tentado, Jesus cantou hinos ao seu Pai. O elogio dele parecia banir anjos maus,
como incenso, encher o lugar então de fragrância. E a Bíblia diz: em tudo dai graças, gratidão. Nós às vezes somos tão ingratos, né? Às vezes nós não reconhecemos as pequenas coisas que Deus faz. Por isso que Paulo está dizendo: em todo o tempo dai graças, porque a graça espanta a desgraça, né? Então, cada circunstância deve ser uma oportunidade de orar com gratidão. Então, foi para formar a base do incenso que a única foi trazida para o altar. Sabe de uma coisa? Em relação a essa questão da gratidão, eu sempre falo assim: você jamais deve confiar em alguém que não é grato. A gratidão é a certeza de que você não é merecedor do que você tem e é. Tudo provém, tudo provém de Deus. Então, toda oportunidade. E um detalhe importante que a gente não pode esquecer, eu não vou esquecer disso. Pensando do ponto de vista da neurociência, né? O que que a gente deve pensar aqui? A gente deve pensar o seguinte: quando você, quando você se torna grato, você começa a olhar até os seus erros com gratidão. Eu já falei disso, mas eu entendo que vale a pena retornar. O cérebro aprende com os erros. Então, quando você errar, eu não estou falando de erros de caráter, estou falando de erros humanos. Senhor, obrigado, porque o Senhor me deu uma oportunidade de aprender. Comece a olhar os teus erros como aulas e não como culpa. Fica aí a dica para você. Agradeça a Deus em tudo, até pelos seus erros. Até quando você erra. Errou uma coisa, errou uma conta, errou um cálculo, errou um dinheiro, errou isso, errou aquilo, errou uma entrada, errou uma saída. Obrigado, Senhor, porque eu aprendi uma lição. Então, o que que a gente tem aqui como esse ingrediente importante? Ônica. Ônica é a gratidão. E, por fim, né, é, o gálbano. Vamos falar, então, do gálbano. E o gálbano, então? Esse aroma forte, estimulante do gálbano, ele, então, vai ser adicionado. Então, quando ele é queimado sozinho, o cheiro dessa especiaria é desagradável. Mas quando consumido com outras gomas aromáticas, ele melhora e preserva o odor. A pergunta é: o que que o gálbano representa na oração? Então vamos lá. Única confissão. A única não. Só um minuto, deixa eu. Única representa a confissão. Isso. É, perdão. O stacte representa a confissão. Depois, a única representa a gratidão. A gratidão que precisa ter na oração. E o gálbano, o que que ele representa? Ele representa uma coisa muito importante. O gálbano representa a persistência, o entusiasmo. Paulo fala: orai sem cessar, não desistir, não desistir, continuar orando. Aquele que pede de novo e ainda de novo, ele aproxima o céu dele. Lembra da viúva importuna, que muitas vezes foi até o juiz até que ele considerou a sua petição? Então, persistência. Sabe o que é persistência? Na oração, é você não ter vergonha. Literalmente. Eu não tenho vergonha. Eu vou lá diante do Pai e vou pedir de novo, porque eu não recebi isso ainda. Eu vou pedir de novo, vou pedir de novo, pedir de novo, pedir de novo. E Deus vai falar assim: esse cara, essa minha filha é insistente demais, eu tenho que fazer. Ele não vai parar de pedir. Então, nós já temos a ônica, nós temos o stacte, que é a confissão, nós temos a ônica, que é a gratidão, nós temos o gálbano, que é ser um, desculpe agora, eu vou usar uma expressão, um sem vergonha, mas não no sentido sem vergonha que o pessoal fala, é um sem vergonha de não ter vergonha de se aproximar do trono de Deus. Então, é o que a Bíblia está dizendo: aproximai-vos com confiança. É isso que ele está dizendo aqui. É isso que esse elemento representa dentro da oração. Então, vamos orar frequentemente, fervorosamente, pois, mesmo que atrase, muitas vezes Deus está testando o nosso entusiasmo.
o quanto a gente quer. Ele está testando a nossa motivação. Então, foi por causa desse odor picante do gálbano esmagado no pilão, queimado pela essa chama abrasadora, é que isso nos ensina que nós devemos seguir esse conselho do apóstolo Paulo de orar sem cessar. E por fim, o perfumista trouxe o sal para temperar, preservar e chamar atenção para a verdadeira virtude cristã, que dá sabor a cada oração, né? Que mantém afastada da vida essa praga da corrupção, porque o sal não deixa corromper. Então, o sal representa a fé, que tornou as orações de Cristo onipotente. E vai nos lembrar desse conselho de Paulo. Ele fala o quê? Peça com fé, nada vacilante. Isso está em Tiago, não foi Paulo que falou, foi o apóstolo Tiago que falou, em Tiago 1,6. Marcos, Jesus fala, olha, tudo que desejardes, orando, crendo que recebereis e o tereis. Marcos 11:24. O próprio Senhor Jesus disse isso. Agora, como que o Espírito Santo esclarece esse sinal do sal? O sabor do sal é a graça divina, bem como a justiça do nosso Salvador também. Então vamos resumir essa questão para ficar bem claro aqui, eu vou ser bem insistente nesse resumo, para ficar muito claro para vocês. As ideias que brotam desses 5 ingredientes representam as qualidades das orações de Jesus, que, quando misturados com nossas petições, as tornam perfumadas e aceitáveis a Deus. Stact, então, sugere confissão, por mais amarga que seja, enquanto Ônica aponta para a ação de graça como fundamento de toda intercessão. O odor penetrante e estimulante do gálbano nos alerta para a necessidade da ânsia da súplica, do entusiasmo da súplica. Então, o incenso puro cobre tudo com prazer, que é o quarto item, o incenso, sussurrando o nome do Todo-Poderoso Jesus. E, finalmente, o seu dom do sal da fé preserva e tempera todas as nossas orações. Agora, Deus considerou o incenso santíssimo e, por isso, o incenso nunca deveria ser usado para propósitos seculares ou propósitos egoístas, egocêntricos. A santidade, irmãos, irmãs, tem a ideia da separação para propósitos especiais. Cristo não vai investir seus méritos em intercessão quando a pessoa tem objetivos mundanos. O Muniz tem um sermão maravilhoso chamado Motivações para Seguir Jesus. Eu mesmo já fiz esse sermão dele em vários lugares, né? E aí ele fala das motivações teocêntricas e das motivações egocêntricas. Ele até fala, não tem problema da gente fazer pedidos egocêntricos, pedidos que eu preciso. Senhor, eu preciso de um emprego, eu preciso da saúde, eu preciso disso, meu filho está fazendo vestibular. Mas essas orações, elas não são teocêntricas. Nós, muitas vezes, nas nossas orações, somos muito egocêntricos e até, às vezes, mundanos. Nós precisamos, talvez, fazermos orações mais teocêntricas, onde as coisas de Deus são o centro. E o que significa orar uma oração teocêntrica? Senhor, me ajude a abrir um grupo de estudo. Senhor, me ajude a vencer esse pecado. Me ajude a glorificar o teu nome. Isso é oração teocêntrica, onde as coisas de Deus estão no centro. É isso que Cristo disse lá no templo, quando os pais vieram buscá-lo. Ele tinha por volta de 12 anos, quando ele falou assim: Não sabeis vós que me convém cuidar das coisas de meu Pai? Às vezes as nossas orações não são ouvidas porque elas não buscam os interesses de Deus. Tenhamos cuidado com isso. Às vezes elas buscam muito os nossos próprios interesses. Vamos ter essa atenção nas nossas orações. Agora, por fim, já estamos chegando aí para quase finalizar a nossa aula. Esses ingredientes, eles eram batidos, socados dentro de um pilão. Eu quero que você imagine quantas pancadas, quantas batidas eram necessárias para esmagar esses ingredientes até virarem pó. O que isso representa? Você pode imaginar esses golpes que flagelaram o adorável Jesus, as provações que o feriram sua cabeça,
a ingratidão que o golpeou. Quando injuriado, ele não retalhava. Quando odiado, ele amava. Quando rejeitado, ele orava pelos inimigos. E quando suas tarefas foram cumpridas, ele, ele transformou todas essas pisaduras em remédio para o pecador. Cristo é incrível. O incenso deveria ser batido até ficar com todas as partículas iguais e muito pequenas. Nenhuma irregularidade, nenhuma desigualdade poderia ser encontrada nessa substância, pois a vida de Cristo, ela é impecável nos detalhes. As atribulações que ele passou aperfeiçoaram ele como advogado. E agora, a sua oferta está completa nos detalhes. Não há mancha de corrupção terrena nela. Então, ele reúne neste incensário as orações, o louvor, ações de graça, sinais de confissão do seu povo e apresenta isso diante do Pai. Então, essas são as realidades representadas pelas especiarias. E com elas, ele coloca o que? Um quinto elemento. A sua justiça. Os quatro elementos são nossos. Mas tem uma coisa que é dele, que é o sal. O sal é sua justiça imaculada. Então, desse modo, perfumado com os méritos da propiciação de Cristo, o incenso sobe diante de Deus total e inteiramente aceitável. Inteiramente aceitável. Eu te faço uma pergunta. Quando você sai de casa todos os dias, você usa algum tipo de perfume para manter um bom cheiro agradável aonde quer que você vá? Eu não sei que perfume você usa. Você pode ter um perfume mais adocicado, um perfume mais amadeirado, talvez você use um perfume chique, talvez um perfume mais simples, ou um desodorante. Agora, é interessante, existe um perfume feito no pilão do céu que você deve usar todos os dias, antes de sair para a sua lida diária, e é o perfume da oração. Quem ora de verdade vai exalar essa fragrância por onde quer que ele vá. Como é que uma pessoa, né? O que que acontece quando você não usa um desodorante? Lá para as 2 da tarde, você está levantando o braço e você já sente um cheirinho estranho. Imagina os outros. Agora, o que que representa para a vida do cristão sair de casa sem usar o perfume da oração? Como é que você vai exalar o perfume para a rua, para a vida, para o espaço onde você está, se você não ora? Todo aquele que ora, e ora para valer, a oração que tem resposta, aonde ele vá, há uma atmosfera que o cerca. Então, o Senhor estipulou que esse tesouro ele deve ser guardado apenas no lugar que ele designou. Para o antigo Israel, sua palavra foi: tu dele porás diante do testemunho. Então, ele foi depositado dentro do tabernáculo. Quando a missão do Salvador na terra foi cumprida, ele subiu até o trono de Deus nos céus como nosso representante, e agora, quando o Pai olha para essas almas arrependidas, ele observa apenas a Cristo como advogado, que está cobrindo os necessitados com a sua veste de justiça e mediante o seu nome. Agora, contudo, né, Satanás ele faz réplicas, e o Senhor deixou claro que ninguém deveria replicar essa receita e nem poderia usar. E quem fizesse isso seria extirpado do meio do povo. Nenhum incenso falsificado. Nenhum. Por quê? Porque não há nenhum outro nome debaixo do céu. Porque importa que nós sejamos salvos, dado aos homens, que a não ser Jesus Cristo, o homem. Então, Cristo nos assegura. Ele nos assegura que qualquer coisa que pedirmos ao Pai, Ele vai nos dar. Então, a essência, a fragrância do incenso nunca deve faltar no santuário. E nesta era do Evangelho, uma atmosfera perfumada envolve cada crente agradecido e oferece esse louvor agradecido ao Pai Celestial. É o que Paulo fala: orai sem cessar. O espírito de amor, mansidão, paciência, que permeia a nossa vida, deve ter o poder de abrandar, subjugar
corações endurecidos e ganhar para Cristo os amargos opositores da fé. A oração, ela põe em contato imediato com a fonte da vida, fortalece esse sinuoso e o caminho, e fortalece, olha, aliás, ele ajeita o sinuoso caminho e fortalece o músculo da experiência religiosa. É somente no altar de Deus que podemos acender nossos círios com o fogo divino. Agora, enquanto o sacerdote estava invisível para o povo, ele ministrava no altar de ouro dentro do santuário. O que acontecia? Ele estava lá dentro, lá do santuário. Ninguém o via, mas os piedosos israelitas oravam por fé na corte, lá no pátio, em suas casas. Hoje, o nosso sacerdote celestial está escondido aos nossos olhos, lá no seu santuário celestial. Enquanto ele está diante do Pai, ele apresenta a fragrância da sua perfeita obediência em nosso favor, no glorioso incensário do seu amor incomparável. Dentro dele, as brasas do altar do Calvário brilham em vermelho e a doçura da sua intercessão surge para cobrir nosso pecado e encher todo o céu com seus méritos. O seu sangue pagou nosso resgate. A sua ressurreição abriu nossa entrada no paraíso. E é por isso que podemos nos aproximar do trono da graça com ousadia. Se a gente estiver preparado para aceitá-lo como nosso sacerdote, ele está pronto para colocar seus méritos como doce incenso no incensário em nossas mãos, a fim de nos encorajar em nossas petições. Ele promete ouvir e atender nossas súplicas. Você tem um exemplo na Bíblia de alguém que fez isso e se tornou vitorioso. Enoque. Enoque alcançou a vitória. Ellen White diz que sua fé se fortaleceu, seu amor se tornou ardente com o passar dos séculos. Para ele, a oração era como o sopro da alma. Ele vivia na atmosfera do céu. E olha que ele morava e vivia numa época em que a sociedade estava totalmente corrompida. E somente depois de 300 anos desse tipo de caminhada diária com Deus, o Senhor o levou para o lar. Eu quero finalizar essa aula dizendo o seguinte: quando o acampamento de Israel era desmontado, o altar de ouro era o último dos utensílios do santuário a cessar seu ministério. Depois que o fogo e o incenso eram removidos, uma cobertura de material azul, lembra que o azul é a lei no santuário, a cor, né, era espalhada sobre o altar de ouro e, em seguida, uma proteção de couro de peles de foca o cobria. O que significa isso? Que de todos os atos sacerdotais de Cristo, seu ministério de intercessão será o último a cessar. Agora, quando isso estiver completo, ele vai deixar suas vestes brancas, ele vai vestir seu manto de azul real celestial, em cuja bainha prendem sinos de ouro e romãs. Então, nosso intercessor pisará em seu trono real com todo o poder. O incenso, que já não é mais necessário, deixará de queimar. E o incensário de ouro vazio será lançado, significando que o seu ministério está completo. Isso está ali em Apocalipse 7 e 8, entre o 7 e o 8. Isso aqui está descrito. Cristo hoje está no santuário celestial. Eu acredito que muito em breve ele vai deixar esse lugar. Então, nesse momento, o santuário se encherá de fumaça. Isso significa que não haverá mais intercessão.
Nesse momento vai se cumprir o que está escrito em Apocalipse. Quem é santo, continue santo. Quem é injusto, continue na prática da injustiça. Os casos foram decididos para a vida ou para a morte. Nesse dia, o seu caso, qual será a decisão? A decisão que Jesus for tomar nesse dia, depende da decisão que eu e você tomamos em relação a ele hoje. O que eu oro é para que eu e você já tenhamos tomado essa decisão. Nós que estamos aqui não temos que temer, porque nós já tomamos a decisão. Agora, quando alguém ouvir essa aula em algum momento, e se ainda não tomou essa decisão, tome-a antes que seja tarde demais. Nós fizemos a nossa jornada pelo lugar santo, descalços, pés sem sandália. A luz da vida de Cristo, tipificada pelo candelabro, iluminou nosso caminho, de forma radiante. Passamos pelo pão, pelo vinho, ali espalhados sobre a mesa, a gente falou sobre isso. Essa mesa coroada de ouro, pão real, presidindo sua mesa trono, que a mesa representa o trono. Ali nós vimos a carne rasgada e o sangue do Salvador, alimento adequado para nos fortalecer no dia a dia em nossa caminhada. E durante todo o tempo, doce incenso da sua intercessão persuasiva, ele estava fluindo dessa fortaleza real, do altar de ouro, coroado pela sua vitória. Isso nos envolveu com a sua fragrância de sua vida meritória, sua graça, inflamada ali pela chama do Calvário. Terminamos o santo. E agora, na próxima aula, eu convido você, nós vamos levantar um outro véu. Até arrepia quando falo isso. Nós vamos levantar o véu do Santíssimo. E nós vamos entrar no mais íntimo da presença santíssima e gloriosa de Deus. E lá dentro, nós vamos estudar os móveis que estão lá e tudo o que ele representa. Então, Edivaldo, oi, esse será o nosso próximo estudo. Pode falar, Muniz. só uma. Obrigado pela aula maravilhosa. E eu só queria colocar aqui um pensamento de Paulo, Claro. quando ele diz, acho que é 2 Coríntios, acho que é 2 Coríntios 2:15 por ali assim. É, 2 Coríntios 2:15. Ele diz assim: Porque vós sois para Deus, para o mundo, o bom perfume de Cristo. Isso aí. Quer dizer, assim como aquele perfume exalava, vazava do santuário, nós também, pela graça de Cristo, perfumados pela salvação, pela graça de Cristo, perfumamos o mundo. É isso. É isso, amigo. Que privilégio nosso, né? Que privilégio. Já que você falou isso, ora para nós e vamos fechar a nossa aula de hoje. E até sábado que vem. Agora sim, entrando no Santíssimo. E hoje eu falei um pouco mais baixo, cheio de alemão aqui do lado. Não era muito bom falar alto. Vamos orar. Pai Santo, em nome do Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador, Redentor, nosso sustentador, obrigado por compreendermos mais essa aula para nossa confirmação em Ti, nossa edificação cada vez mais intensa na Tua graça, Amém. que possamos ser para este mundo que perece esse bom perfume de Cristo, a Sua graça salvadora que aparece em nosso rosto, em nosso olhar e em nosso trato. Amém. Um feliz sábado para todos, na presença do Senhor Deus. Amém. Amém. Vou abrir aqui, como sempre faço. Vamos lá? Deixa eu ver aqui. Não, não é aqui, é aqui. Então vamos lá. Santuário. Ah, e se você quiser fazer algum comentário sobre, é,
sobre a aula de hoje. Já está aqui um tempinho, eu abro um tempinho para vocês mandarem uma mensagem sobre o que que essa aula representou para você hoje. Isso fortalece a aula, fortalece as pessoas que estão no grupo. Um bom sábado. Fiquem com Deus. E até sábado que vem, se Deus quiser, aí sim, já no Brasil.